Olá, eu sou o André Carvalhal, eu sou viciado em redes sociais, em aplicativos de relacionamento e de compra e venda de imóvel. É verdade, pode rir. A boa notícia é que eu não estou viciado nesse momento, e eu vim aqui para contar para vocês um pouco de como eu entrei e como eu estou tentando sair dessa. Tudo começou na pandemia, quando a minha vida virou de cabeça para baixo, acredito que como a de muitos de vocês também. Eu precisei sair do apartamento dos sonhos que eu morava e voltar para minha casa onde eu nasci, onde eu fui criado, porque a minha mãe é surda e ela não conseguia se relacionar com as pessoas por conta da máscara, eh, que a gente precisou usar durante a pandemia. E aí, esse período foi um período de muitas transformações na minha vida. Primeiro, porque eu tive que voltar para o lugar onde eu quis sair a minha vida inteira. Eu tive que parar de fazer as coisas que eu amava de fazer, me afastar dos meus amigos, das pessoas que eu gostava, dos esportes, das minhas diversões, dos meus lazeres. E, durante muito tempo, ficar trancado dentro de um quarto sem ter nada para fazer. Até que um dia eu tive ideia de começar a compartilhar no Instagram algumas das matérias dos textos que eu escrevia para os meus livros, para revistas e para outros lugares que eu colaborava. E assim começaram a surgir esses carrosséis que até hoje eu compartilho no meu perfil no Instagram. E assim também começou o meu vício com o Instagram. Eu conheci muita gente legal, muita gente que se tornou meu amigo, que é meu amigo até hoje e que está aqui, inclusive, nessa plateia. Eu ganhei muito dinheiro, me aproximei de muitas marcas, fiz muita publicidade, trabalhei com pessoas e, enfim, projetos que eu jamais poderia imaginar por conta da internet, por conta do Instagram. Mas também, ao mesmo tempo, eu comecei a entrar numa pira muito grande de comparação com números de seguidores, de comentários. Eu acordava no meio da madrugada com medo de ter sido cancelado. Eu acordava no meio da madrugada para ler notícias, para fazer posts e para responder às pessoas. E eu comecei, de fato, a sentir fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, todas as consequências disso. Então, eu tive tendinite, eu tive problema na cervical, eu tive problema de cabeça, eu tive depressão, eu tive burnout, eu tive tudo que vocês possam imaginar. E, ao mesmo tempo, eu estava ganhando dinheiro como nunca na minha vida. Eu sentia que eu tinha vendido a minha alma para o Mark Zuckerberg, mas, ao mesmo tempo, eu tentava lidar com aquela situação que era muito, muito, muito tensa, né, e muito antagônica ao mesmo tempo. Foi quando eu entendi que, de fato, o que eu estava vivendo era um vício, não era só um trabalho. Porque eu olhava para outros amigos, outras pessoas que também trabalhavam nas redes sociais, e elas não estavam na escala 7/0 como eu. Elas trabalhavam e conseguiam ter uma vida ali um pouco, né, distante daquilo tudo. E eu não conseguia parar. E assim como em nenhum trabalho é sustentável ou saudável que a gente fique até meia-noite, até 1 hora da manhã, também não era saudável e sustentável que eu trabalhasse daquela forma. E entender que isso não era só um trabalho, mas isso era também um vício, foi muito importante para que eu pudesse começar a encontrar alguma rota de saída. Depois disso, eu assisti um documentário chamado O Dilema das Redes, que talvez muitos de vocês também já tenham assistido. E esse documentário me tranquilizou, porque ele me mostrou que não só eu estava viciado, e eu não estava viciado à toa. Muitos de nós estamos viciados porque as redes, as plataformas, elas foram feitas para nos viciar. Do design, as cores, o funcionamento, tudo isso foi feito para nos trazer algum tipo de prazer, algum tipo de alegria. E durante esse período, enquanto eu compartilhava conteúdo, enquanto eu criava publis, né, enfim, e atuava ali nas redes, eu ouvi muita gente dizer que eu era um farol no meio da pandemia. Inclusive, hoje eu cheguei aqui e teve uma pessoa que falou isso. O que essas pessoas não imaginavam, muitas vezes, é que eu estava completamente perdido. Até que no meu processo de terapia, eu ouvi essa frase de que todo excesso revela uma falta. E eu entendi, no meio desse processo, que o que faltava ali era eu. Sim, era eu. Durante muito tempo da minha vida, eu precisei correr atrás para ganhar dinheiro, para provar a minha capacidade, a minha criatividade, a minha relevância, a minha masculinidade, performar para os outros, performar para o mercado. E durante esse processo, eu fui abandonando as pessoas que eu gostava, as pessoas que gostavam de mim, as coisas que eu gostava de fazer, as coisas que me davam prazer. E eu fui me tornando o André Carvalhal, que muita gente conhece e que vê de fora como uma referência, como um cara iluminado, quando na verdade, muitas vezes por dentro, eu estava completamente quebrado. E esse excesso que as redes sociais se tornaram na minha vida, na verdade, eles revelavam essa falta de que eu precisava buscar quem era o André, aquele André que estava por trás do André Carvalhal, que todo mundo conhecia. E cada vício superado acabava se tornando num novo vício. Esse sou eu no Tinder, talvez alguns de vocês já tenham visto.
Depois que eu comecei a ter uma relação um pouco mais saudável com o Instagram, eu fiquei completamente viciado em todos os aplicativos de relacionamento, baixei todos eles no meu celular. E eu ia para os dates com as pessoas e ficava debaixo da mesa com o celular, olhando e dando match com outros. Às vezes eu pedia para ir no banheiro e eu ia no banheiro para responder mensagens ou, enfim, para dar match com outras pessoas e às vezes eu nem voltava para a mesa, porque na verdade o que eu queria não era me relacionar. Eu queria ali buscar o mesmo tipo de validação que eu tinha no Instagram ou nas redes sociais. Esse é o motivo, talvez, porque também alguém já possa ter dado bom dia para vocês no Tinder e ter sumido, porque na verdade ela não queria nada. Ela estava ali, de fato, somente para ter uma validação, né, para ter uma prova de que alguém quer ela, né, de que ela é querida, enfim, de que as pessoas gostam. Depois que eu comecei a superar, né, esse vício dos aplicativos de relacionamento, eu comecei a ficar completamente viciado em aplicativos de compra e venda de imóvel. Isso foi quando a pandemia acabou e eu saí da casa da minha mãe e, enfim, eu comprei o apartamento que eu moro até hoje. Só que até chegar lá, eu dormia e acordava de madrugada com R$ 20 na minha conta, olhando apartamentos de 6 milhões sendo vendidos, falando: ah, não, não acredito, perdi esse apartamento, né? E, na verdade, eu nunca teria dinheiro para comprar aquilo, né? Da mesma forma como eu ficava, né, procurando, e quando eu, de fato, encontrei o apartamento que eu moro até hoje, eu me vi no meio da obra, olhando no aplicativo outros apartamentos. Até que eu entendi também que ali eu não estava só querendo um apartamento, era um desejo de viver uma nova vida, era um desejo de viver uma nova realidade, de escapar de tudo aquilo que eu estava vivendo, de recomeçar. E era um desejo já bem antigo que estava ali persistindo na minha vida, mas que de fato eu não estava conseguindo viver, né, no presente e conseguindo incorporar aquilo. Foi quando eu decidi, então, abrir mão de tudo isso, largar meu celular, abandonar todas as redes, abandonar todos os aplicativos e viver um detox digital. Eu paguei uma puta grana para passar um final de semana no hotel sem usar o celular, e aí quando eu cheguei na segunda-feira eu fiquei 12 horas no celular, arrependido do dinheiro que eu gastei, porque eu poderia não ter gastado nenhum daquele dinheiro e ter ficado somente em casa com meu celular desligado. Mas aí eu comecei a entender que eu precisava encontrar algumas maneiras, eu precisava encontrar, né, algumas formas de me desconectar, e que se não fosse através do detox, que pudesse ser através de outras formas. E aí eu me lembrei de um outro vício que eu já tive em algum momento da minha vida, que foi um transtorno alimentar e uma dependência muito grande por chocolate. E nessa época as pessoas falavam que eu tinha que parar de comer chocolate, que eu tinha que comer alface. É muito do que acontece quando a gente, né, está querendo fazer dieta, e alguém já deve ter passado por isso, né? Você ama uma coisa e as pessoas falam que você tem que parar de comer aquela coisa e comer outra coisa que você odeia. Então muita gente ama pizza, bolo, chocolate, hambúrguer, e as pessoas falam que ela tem que comer alface, cenoura, brócolis. E se a pessoa não ama isso, não vai ser sustentável. Porque não basta você restringir quando muitas vezes você tem um vício. Você precisa, de fato, de uma reeducação. E assim como eu promovi, né, em algum momento da minha vida, uma reeducação alimentar, eu entendi que aqui eu precisava promover uma reeducação digital. Eu precisava encontrar novas formas de me relacionar, que não tivessem a ver com restringir completamente, com gastar dinheiro para promover essa restrição, mas que pudesse ter a ver com mais consciência, com mais presença, com mais intenção. E que mais do que sair do Instagram, eu precisava sair do piloto automático. Eu precisava sair daquele modo, né, de funcionar, onde a qualquer momento, né, de tédio ou de insatisfação, eu pegasse o celular e a qualquer sinal de frustração, eu pegasse o celular para resolver um problema que jamais eu resolveria, que o celular jamais resolveria. Então, nesse processo de reeducação, eu fui encontrando algumas alternativas. Então, muitas vezes eu tranquei o meu celular na caixinha de correio do meu prédio, para não ficar com ele dentro de casa. Eu decidi que eu não entraria mais com o celular dentro do meu quarto, para ele não se tornar a primeira ou a última coisa a usar antes de dormir. Agora, minha meta é não usar o celular andando, então não importa se eu estou andando dentro da minha casa, se eu estou andando na rua, eu não vou usar o celular. Então, eu fui entendendo que eu precisava encontrar algumas alternativas, algumas rotas para promover essa reeducação. Mas o grande insight, o maior insight de todos, eu tive, de fato, num date, né, desses de aplicativo, quando eu encontrei com um cara e ele perguntou para mim o que, que eu gostava de fazer, o que, que eu curtia. E eu falei para ele que eu gostava de ir para a praia. Ele falou: ah, beleza, mas e o que mais? O que mais você gosta de fazer? Eu falei: ah, eu gosto de andar na praia. Tá, mas e o que mais? Ah, eu gosto de correr na praia. Eu, na verdade, não tive coragem de dizer para ele que eu adorava ficar em casa vendo Netflix, que eu adorava receber comida e presente das marcas na minha casa, não tinha coragem de falar isso, mas na hora de eu devolver para ele essa pergunta, quando eu perguntei o que, que ele gostava de fazer, ele disse: eu adoro ver o meu cachorro sorrindo, e eu nem sabia que cachorro sorria.
Eu adoro ver quando cai a primeira gota da chuva, quando eu vejo nascer uma grama no meio do asfalto. Ele fez praticamente um poema que hoje eu acho que já estava decorado, mas naquele momento, né, com todo aquele vício de comparação, né, de angústia, enfim, né, de todas aquelas coisas que eu estava vivendo, eu saí de lá me sentindo péssimo, achando que eu não tinha nenhuma alegria na minha vida, que eu não gostava de fazer nada. E foi quando eu tive o insight, de fato, de escrever esse livro, A Alegria em Ficar de Fora. Que ele tem esse título muito mais do que por conta do JOMO, que é o oposto do FOMO, o Joy of Missing Out, mas porque eu entendi que todas essas plataformas, todos esses aplicativos que eu me tornei viciado, eu era viciado por eles porque eles me traziam algum tipo de alegria, eles me traziam algum tipo de compensação, algum tipo de prazer. E isso acontecia porque eu não tinha outro prazer, eu não tinha outra alegria na minha vida. E que então a minha grande meta naquele momento era procurar uma alegria, era procurar um prazer. E esse processo está documentado nesse livro. Então eu fui fazer parte de grupo de corrida, de escalada, eu fui jogar vôlei, fui jogar beach tênis, eu fui jogar tudo que vocês possam imaginar. Não voltei para nada disso mais hoje. Fui também participar de clube de leitura, clube de livro, de cerâmica, enfim, um monte de coisa. E nesse processo eu entendi um monte de coisa que eu gostava de fazer, um monte de coisa que eu não gostava de fazer. E eu entendi mais uma vez que não adianta você mandar a pessoa que ama ler correr e a pessoa que ama correr ler. Cada um vai ter a sua alegria, cada um vai ter o seu jomo, cada um vai ter o seu prazer. E é isso que a gente precisa descobrir, muito mais do que circular ou dividir por aí fórmulas prontas, né, ou formatos, né, alternativas, né, ou soluções milagrosas. Para muita gente pode ter sentido pintar, colorir, se reconectar com a criança que um dia foi, aquela criança criativa, livre. Isso pode muitas vezes ser um caminho para se encontrar e para encontrar essa alegria. Para muita gente pode ser ir para o meio da rua e gritar, como esse grupo que tem de grito, né, em Chicago. Isso pode ter sentido para algumas pessoas. Mas, para cada uma pessoa, é importante encontrar um sentido. Para mim, foi importante descobrir que a minha grande alegria é escrever, e o processo desse livro me trouxe isso. Mas foi importante eu, ao longo desse processo, começar a escrever de uma forma diferente, de uma forma mais livre, de uma forma mais criativa. Diferente daquelas expectativas que eu achava que o mercado teria sobre mim, daquilo que as pessoas achavam que eu deveria escrever, ou aquilo que as pessoas gostariam de ler. Mas eu comecei a escrever, de fato, aquilo que eu queria escrever, de uma forma completamente diferente, de uma forma completamente livre, e somente desse jeito eu comecei a recuperar a minha alegria. Quando eu comecei a escrever esse livro, eu me deparei com uma frase da Angela Davis muito importante, que ela diz que qualquer pessoa interessada em promover uma mudança no mundo precisa, antes de tudo, aprender a cuidar de si mesmo. Eu estava durante muito tempo querendo despertar o propósito das pessoas, o propósito das marcas, querendo despertar a alegria no mundo, a alegria nas outras pessoas, enquanto por dentro, como eu disse, eu estava quebrado. E isso era impossível. Então, da mesma forma como a gente escuta no avião, que quando acontece alguma coisa, a gente precisa colocar a máscara primeiro na gente e depois na outra pessoa, esse é o momento da gente olhar para a gente, esse é o momento da gente olhar para a gente, para dentro, e para a gente pensar, de fato, o que nos traz alegria. Obrigado.